Todo ano alguém investe no fundo que foi o melhor do ano anterior. E todo ano essa pessoa descobre que o melhor do ano passado raramente é o melhor do ano seguinte. Nada de errado aconteceu. Isso é exatamente o que deveria acontecer com quem escolhe fundo olhando só rentabilidade passada. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. Hoje eu vou te explicar por que rentabilidade passada engana, como isso acontece na prática e o que você deveria olhar no lugar. Vamos começar com o fenômeno mais subestimado do mercado financeiro, o viés de sobrevivência. Quando você vê uma lista dos melhores fundos do ano, você está vendo apenas os fundos que sobreviveram. Os fundos que tiveram resultados ruins foram fechados, incorporados ou simplesmente desapareceram da lista. Você nunca vê os perdedores, só os vencedores. O resultado é uma ilusão sistemática. O histórico parece melhor do que foi. E quando você investe baseado nesse histórico, você está escolhendo com uma informação incompleta. Outro problema: o fundo que rendeu muito pode ter rendido muito por uma razão que já não existe mais. Pensa aqui comigo, um fundo de ações que rendeu 50% em um ano específico pode ter feito isso porque estava muito concentrado em empresas de tecnologia, por exemplo, que subiram muito agora no curto prazo. Essa tese pode ter sido superada, o fundo continua existindo, mas o ambiente que gerou aquele retorno não existe mais. O retorno passado não é uma promessa, ele é o registro de um momento específico, com um ambiente específico, com uma estratégia específica. Se qualquer um desses elementos mudou, o histórico perdeu parte do seu valor como referência. Terceiro problema, pode ter mudado o gestor, por exemplo. Isso é muito mais comum do que parece. Um fundo tem um histórico excelente durante 5 anos. O gestor que construiu esse histórico sai para montar uma gestora própria. Entra um gestor novo. O nome do fundo é o mesmo, o CNPJ é o mesmo, o histórico é o mesmo, mas o cérebro por trás das decisões é outro. Quando você compra o histórico, você está comprando algo que foi construído por uma pessoa que já não está mais lá. Um quarto problema: retorno alto pode ser sinal de risco alto, não necessariamente de habilidade em qualquer ano. Algum fundo vai aparecer no topo da lista. Isso não significa que aquele gestor é o mais competente. Significa que naquele ano a aposta daquele fundo deu certo. Um fundo que concentra tudo em uma única tese pode ganhar muito ou perder muito. Quando ganha, aparece no topo. Quando perde, simplesmente desaparece. Então, ok, o que você deveria olhar na prática? Primeiro, a consistência, não pico. Um fundo que rendeu 15% por 5 anos seguidos é mais relevante do que um fundo que rendeu 60% um ano e depois sumiu da lista. Consistência revela processo, pico pode revelar sorte. Segundo, o gestor e a gestora. Quem está por trás do fundo? Há quanto tempo essa gestora existe? O gestor principal ainda está lá? Qual é a filosofia de investimento? Terceiro, o mandato do fundo. O que o fundo pode e não pode fazer? Um multimercado pode ter liberdade total. Um fundo de crédito privado tem limites claros. Entender o mandato te ajuda a entender se o retorno faz sentido para o risco que foi assumido. Quarto, drawdown. Qual foi a maior queda do fundo em um período? Um fundo que rendeu 30%, mas chegou a cair 25% no meio do caminho, é muito diferente de um fundo que rendeu 20% com oscilação baixa. O seu estômago aguenta qual dos dois? Rentabilidade passada não é a garantia de rentabilidade futura. Essa frase está no rodapé de todo o material de fundo, mas poucas pessoas param para entender o que ela realmente significa. Ela significa que olhar só o retorno passado é a forma mais preguiçosa e arriscada de escolher um fundo. O que você precisa entender é se o processo que gerou aquele retorno ainda existe, se a equipe ainda está lá, se o ambiente de mercado que favoreceu aquela estratégia ainda está presente, se o risco assumido para chegar naquele número é compatível com o seu perfil. Me conte aqui nos comentários, você já escolheu um fundo baseado só no retorno passado e se arrependeu? Deixa a sua experiência aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.